Pessoal, estamos chegando aqui para falar um pouquinho sobre Airbnb, sobre um tema muito relevante, muito importante, que as pessoas às vezes deixam de lado, e eu já me incluo nisso lá no passado, quando eu comecei, porque eu não tinha clareza, né, da importância que a precificação tem dentro de um anúncio de Airbnb. Eu achava que era importante, mas eu não tinha visão que era tão importante assim. A gente fala que hoje, né, a gente considera o preço é a alma, né? O preço é a alma do anúncio. Ao errar o preço, você errou tudo. E ao errar tudo, você não aluga, você sai por aí dizendo um monte de bobagem, que o Airbnb é ruim, que não funciona. Então assim, ó, vamos fazer essa conversa aqui, como sempre, objetiva, clara, direto ao ponto, para mostrar para vocês a importância da precificação. Tá? E fica no vídeo até o final, porque no final, como sempre, eu sempre deixo pelo menos 3 ou 4 dicas muito objetivas, porque eu odeio assistir vídeo na internet que o cara enrola 1 hora e você sai dali achando que o cara conhece muito e não sei o que fazer, não tenho dica prática, né? Então não é o que acontece aqui. Então o vídeo vai ser o mais curto possível e no final eu vou te dar 2 ou 3 dicas ali para que você aplique, né, e consiga resultados de verdade. Então vamos lá, gente. Como é que se precifica um anúncio no Airbnb? É assim, olha. Você tem que entender em primeiro lugar, existem 2 fatores cruciais. Primeira coisa, preço e calendário. Tá? Eles andam juntos. Se você não entende de um deles, você não entende dos 2. Porque, ó, só para você entender o que eu estou dizendo. Esquece o Airbnb. Vamos supor que você quer fazer uma viagem dentro do Brasil para Gramado. Grande abraço aos nossos amigos do sul de Porto Alegre, Canela, Gramado aí, muitos alunos da mentoria dessa região, né? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: você quer fazer uma viagem para Gramado e você está numa situação assim, ó, eu quero viajar, mas eu quero achar um pacote legal. Presta atenção nessa palavra pacote, tá? Então você quer achar um pacote. Cara, achar um pacote não é um negócio difícil, porque as empresas hoje de viagem, todas elas fazem pacotes. Então o que é o pacote? É um pacote que inclui almoço, viagem, uma série de coisas e quantidade de dias. Entende? Então não é só o preço do hotel, o preço do avião que envolve o pacote como um todo. São as datas. São as datas porque você fecha lá 3 datas, entre um grupo sai outro, mais 3 datas entre um grupo sai outro. O que os hotéis não querem? Os hotéis, os voos querem estar cheios e os hotéis querem estar cheios sem janela. Então eles querem montar pacotes com as companhias de viagens que não deixem janelas, né? Que fechem o calendário com o maior preço possível dentro das datas específicas. Percebeu como é importante casar preço com dias? Então se você não entende de trava de agenda, você não entende de preço. Tá? Então eu estou falando aqui de uma forma bem clara. No Airbnb existe um local, que é o calendário, onde você cuida da disponibilidade de agenda e também cuida dos preços, certo? Então você coloca mínimo de noites e máximo de noites, e você coloca mínimo inclusive em datas específicas. Você pode alterar isso dentro do calendário de acordo com a demanda e com a precificação. Esse negócio é tão complexo e o Airbnb não ensina, tá? Não adianta o Airbnb não ensina você a fazer, muito menos os outros. O Airbnb é o melhor, disparado, né, das plataformas, pelo seguro, pela força, pelo impacto, e mesmo ele sendo melhor e mais fácil, ele não ensina a fazer e não é simples, tá? Porque quando você fala de preço, eu poderia listar 10 coisas para vocês aqui. Desconto semanal, desconto quinzenal, desconto de 3 dias, desconto de 4 dias, desconto para 1 dia antes da reserva, desconto para 3 dias antes da reserva, desconto para check-in antecipado. Mas tem uma série de descontos que você pode colocar e nem todos são bons. Promoção específica de data, promoção personalizada, não é em qualquer dia que você pode, é em alguns inúmeras alternativas de preço, tá? Casado com inúmeras possibilidades de agenda e de disponibilidade. Com reserva instantânea, sem reserva instantânea, podendo alugar para o mesmo dia com entrada em determinado horário ou não aceitando entrada no mesmo dia. Tem uma série de coisas que precisam casar. Então não é só colocar um preço para uma data. Vou alugar no Natal de 22 a 26, 4 noites eu quero e pelo preço tal. Não é assim.
Não existe esse botão, entende? Não existe esse botão. Então você vai ficar procurando a vida inteira para achar um botão lá para você fazer um pacote. Né? Os meus alunos que entram na mentoria, às vezes essa é a pergunta. Nossa, Fábio, queria então me ajuda a fazer um pacote aqui de fim de ano, como se fosse apertar um botão. Não é. Não é simples de fazer, tá? Vou dar dicas aqui no final do vídeo, algumas, tá? Para vocês conseguirem fazer algumas coisas. Mas como é que você precifica, então? Primeira coisa, como eu falei, ó, vai anotando esse negócio que eu tô dizendo. Primeira coisa, entenda que calendário e precificação são coisas que andam juntas. Calendário e precificação são coisas que andam juntas. Você precisa entender desse negócio. Sugiro que você use sempre o aplicativo. O aplicativo é melhor, o aplicativo é mais fácil, é mais amigável para você fazer, porque esse negócio não é simples, tá? Então use o aplicativo porque ele está mais tranquilo de movimentar. Então você tem que estabelecer dentro desse teu modelo de precificação um jeito de fazer. Vou primeiro falar o jeito errado, tá? Então vamos começar do início, entendendo que você já está mexendo no aplicativo, no calendário e no preço bem, né? Criou um preço base para começar o anúncio. A primeira coisa que você vai fazer com relação a preço, qual é o erro comum? Bater no peito e falar assim, o imóvel tem o preço que eu acredito, que as minhas mesas são fantásticas, os meus colchões são os melhores, estou no melhor bairro da cidade, então, diante disso, eu defino o preço no mínimo em tanto, senão eu não alugo. Então, cai fora desse vídeo, cai fora do Airbnb, a tua vida não é aqui. Nem me seguindo, nem seguindo o Airbnb, nem colocando teu anúncio no Airbnb, porque você não vai em lugar nenhum. Eu tenho 25 anúncios no Airbnb, 3 meus e 22 de outras pessoas. Já falei ao longo do meu caminho com muitos proprietários, que muitos eu deixei de lado e caí fora, né? Desfiz o contrato, e muitos pensam dessa forma. Não, se não for por no mínimo R$700, meu imóvel eu não alugo. Então, meu filho, pega o teu imóvel aqui, o teu anúncio e cuida você, porque eu não vou fazer. Porque esse é o primeiro passo para você afundar no Airbnb. O primeiro passo para você daqui um mês tá no Facebook, no Instagram digitando, o Airbnb é ruim, não serve para nada, eu não alugo. Põe na tua cabeça uma coisa, é uma regra básica para você dar certo no Airbnb. Quem dá o preço é o mercado. Preço não se faz de dentro para fora, preço se faz de fora para dentro. Então você vai olhar o preço no mercado, você vai humildemente entender quem está no mercado, quem já está voando no mercado, olhar aqueles preços e trazer para a tua realidade, e você começa a precificar para tentar jogar aquele jogo, tá? Se você não fizer isso, se você não concorda em fazer isso, a tua chance no Airbnb é zero, é zero. E se você está decidido a não fazer, como eu já falei, cai fora desse vídeo, cai fora do Airbnb, porque você não vai seguir, você não vai dar certo. Se você, por outro lado, aliás, tem muitos desses, inclusive, que dizem assim para mim, proprietários, né, que eu já lidei com eles, muitos, né, que hoje eu não trabalho mais com esse tipo de proprietário. Fábio, eu quero colocar o meu preço no mínimo em R$800, porque assim eu filtro o público. Olha que bobagem, olha que bobagem. O cara acha que quando ele aumenta o preço, ele está filtrando o público. Esse é um dos 5 erros absurdos que a pessoa que não entende nada de Airbnb comete quando ela tenta entrar aqui, nesse negócio, tá? No Airbnb. Esse é um dos piores. Sabe por quê? Quando a pessoa ela fala isso, olha o erro. Ela pode entender de outro tipo de locação. Ela pode entender de outra coisa que não é Airbnb. Sabe por quê? No Airbnb, num anúncio legal, que cabem 8 pessoas numa casa, se você coloca um preço, uma casa boa, né? Então é o cara que quer aumentar muito o preço, porque a minha casa vale tanto. Tudo bem, ele coloca o preço altíssimo, acima do mercado. Ele vai ter dificuldade de alugar. Aí ele coloca isso para filtrar o público, né? Então, ao invés de ele trazer para a casa dele pessoas normais, que é um casal, 2 casais com filhos, que às vezes traz a nora, a avó, o vô, né? Uma família com 8 pessoas, bonitinho, com neto. Nesse tipo de família, eu conheço esse público, porque grande parte dos meus imóveis são para esse público e eu recebo praticamente só esse público, né? Nesse público, quem paga a hospedagem de 3 ou 4 noites são 2 pessoas, normalmente são os 2 filhos.
Porque eles trazem os pais e os sogros e trazem os filhos deles, que são os netos, né, para aquela convivência. Então, normalmente são 2 irmãos lá de 40, 35 anos que pagam para aquela família inteira estar lá. Esse público é tranquilo, é fantástico. Né? Ele paga o preço certo, ele não vai gastar dinheiro exagerado. Né? Agora, quando o cara aumenta muito o preço e tem uma casa muito boa, ele atrai 8 solteiros para a casa dele. Porque são 8 bolsos para pagar, 8 pessoas para cá com aquele negócio. E aí o espertão, que acha que está filtrando o público do jeito que ele entende, porque ele está aumentando o preço, ele está atraindo o público que ele não queria. Só que ele não sabe nada de Airbnb. Nada. Né? Então ele está tentando criar uma regra a partir de um conhecimento dele externo que para o Airbnb não vale, ao contrário, ele só vai afundar no Airbnb. Né? Então essa como outras várias que eu falei, tem pelo menos 5 que absurdos, né? Que a pessoa que não entende nada não vai à frente, não vai conseguir. Então, como eu falei, a precificação, a partir do momento que você viu o preço, entendeu que você tem que trazer para a tua realidade uma situação de mercado, você vai estudar, vai entender o teu imóvel a partir dos anúncios da tua região, de imóveis parecidos com o seu, e você vai compreender como você precifica dia a dia a partir daquela quantidade de imóveis que você viu e dos preços. É claro que quando você vê os imóveis lá, você percebe claramente alguns que são melhores, alguns que estão mais adequados, alguns que estão dando mais certo no Airbnb. E aquilo que você viu, você traz para dentro do teu mundo e você anota, você compreende e você precifica no modelo de gestão profissional. Você não vai fazer de qualquer jeito. Você não vai colocar um preço só o mês inteiro. Você vai adequar. E você vai entender que o preço... aqui eu vou dar uma dica importante para vocês. Porque às vezes a pessoa não compreende. Isso aqui, se você for olhar a fundo a relevância que isso tem, ao não entender o que eu vou falar aqui agora, ao não entender o que eu vou falar, tem muita gente que só conta isso em mentoria, né? A minha mentoria está cansada de saber isso, mas eu conto isso abertamente, porque mesmo que a pessoa não entre na minha mentoria, ela tem que aprender, ela tem que começar. Né? Então, esse ponto que eu vou dizer aqui é muito relevante para você que está entrando agora, está começando agora, que às vezes não está em nenhum curso, não está na minha mentoria, nem na de ninguém. Preço se dá por período. Preço não é preço de diária. Se você tentar fazer qualquer comparação a partir de preços de diárias, qualquer comparação que você faça está equivocada. Tá? Preço de diária não diz nada. Se alguém fala para mim, Fábio, o teu lá no flat de São Paulo que você tem um cara no mesmo flat que cobra a diária R$300, enquanto você cobra 450. O que isso quer dizer para mim? Nada. Eu juro para vocês, isso não quer dizer nada. O preço de diária não tem nenhum significado para mim. Tá? E para os meus alunos da mentoria, para quem segue o meu método, o preço da diária não quer dizer nada. Tá? Então, ouça o que eu estou dizendo. Se você quer crescer no Airbnb e você quer aprender precificação e calendário, começa olhando o mercado, jamais considere preço de diária como uma referência. Você vai considerar períodos. Tá? E aí sim você começa a acertar. Se você considera períodos, você começa a acertar. Então, 2 dicas que eu estou te dando de alta relevância já. Né? Primeiro, descarta essa ideia de aumentar preço a partir daquilo que você acha, considera a concorrência. Segundo, não considere preço de diária, considere preço de período. Ao considerar preço de período, você começa a acertar aquilo que você pode ou não cobrar em algumas datas. Tá? Terceira dica, o preço é um alvo móvel. Deixa eu te falar uma coisa, eu gosto muito de ir na feira, né? Então, eu vou com os meus filhos, desde que eles são pequenos, hoje meus filhos são grandes, né? Mas os meus filhos, desde pequenos, a gente ia na feira, carrinho e tal, e ia lá, comprava, né, 30 laranjas, 50 laranjas, maçã. Então, quando muitas vezes eu ia, passava a feira inteira, e aí demora, porque tem todo aquele... Aqui em São Paulo tem um ritmo, vamos comer pastel, aí toma caldo de cana, a feira é um evento. Então, você vai, você compra legumes e volta. E aí, nessa história toda, quando eu tô indo, eu tô percebendo a precificação. Né? Eu tô percebendo a precificação. Ó, o cara tá vendendo como eu compro em escala, os meus filhos, né? Sempre comeram muito, né? Então, eu tô olhando a precificação, porque eu não vou comprar uma dúzia de laranja, eu vou comprar 48, 60 laranjas, né?
12 maçãs, 15 peras. Banana, então, 40 bananas ou mais. Então eu estou olhando a precificação quando eu estou indo, né? E normalmente, nesse tempo que a gente fica um tempo na feira, né? E aí quando eu estou voltando, aqueles mesmos feirantes, né, que determinaram um preço 1 hora antes, 1 hora e meia antes, eles já estão com um preço diferente. A maioria deles, né? Eu só contei isso é normal, e aí, é claro, eu vou tomar uma decisão, porque não é um só que muda. Um muda, faz o outro mudar, que faz o outro mudar, que vão se ajustando. Aí eu sei que um tem uma qualidade superior, o outro nem tanto. Então, eles não comparam só pela qualidade, eles se comparam pelo preço também, tá? Só expliquei isso para você entender essa dica, que é a terceira que eu vou dar, e você tem que anotar isso aí, compreender que o Airbnb é isso, tá? Preço é um alvo móvel, tá? Se você não entender e não atuar com o preço sendo um alvo móvel, você dançou. Você não vai a lugar nenhum no Airbnb, tá? Então o preço é um alvo móvel e o preço, ele precisa ser revisitado, ele precisa ser olhado. Imagina nesse exemplo que eu dei da feira, se um daqueles feirantes mantivesse a dúzia da laranja a R$12, né, enquanto eu tivesse indo todo mundo a 12, e quando eu estivesse voltando, todo mundo ter colocado a 6, a 5, a 4, a 7 e o outro lá se mantendo a 12 porque ele ficou parado de braço cruzado. Pô, ninguém me chama, ninguém vem aqui. É isso aí. É isso que acontece com muita gente dentro do Airbnb. A pessoa não percebe. Gente, aconteceu muito comigo no começo, né? Eu não tinha essa visibilidade. Eu não conseguia compreender por que eu não alugava. Até que um dia eu percebi. Eu era esse feirante com o braço cruzado, lá na minha data lá específica, esperando e não vinha. Mas eu falava, eu já fiz análise de preço. Às 7 da manhã na feira, eu passei lá todo mundo a R$12, né? Só que a vida mudou, a realidade mudou, os preços caíram, mudaram, foram ajustados. Então, entenda, terceira dica, né? Entenda que o preço é um alvo móvel e você precisa atuar. Gestão de anúncio, gestão profissional significa se mexer, se movimentar, correr, olhar as datas, não é mudar o preço da diária. Presta atenção. Lembra da segunda dica, diária não diz nada. É o preço do período. Então você tem que olhar, acompanhar o mercado, acompanhar a concorrência, trazer isso para o teu mundo. E aí você precifica e reprecifica e ajusta e acompanha para que você acerte. Aí você fazendo isso, você tem 2 cenários. Quarta dica aqui, tá? Você tem 2 cenários. Você pode, no modelo normal, se você está começando no Airbnb ou ainda está no modelo padrão, você paga 3% sobre o preço da reserva e o teu hóspede paga 14,2%. Como é que isso se dá? Imagina que você precifica lá um final de semana, 2 noites, por exemplo, R$200, mais a taxa de limpeza que é 100, daria 500, né? 2 noites a R$200 a diária, deu 500, mais 100 da taxa de limpeza. Se você está no modelo padrão, quando você recebe, você paga 3% para o Airbnb, o teu hóspede, quando vê o teu anúncio, ele não vai ver R$500, em nenhuma hipótese. Ele vai ver 500 mais 14,2% que o Airbnb coloca de ágio sobre o teu preço, porque o hóspede precisa pagar a taxa de 14,2%. Tá? Então você só sabe o teu preço a partir da pré-visualização do teu anúncio. Porque você pré-visualiza e vê, legal, de sexta a domingo não é 500. É 580 e pouco lá que tem uns 14%. Talvez na tua cidade, na tua região, olha o cuidado que você tem que ter. Possam existir pessoas igual a mim, que assumam a taxa do hóspede, né? Então eu vou lá no Airbnb e mudo o meu modelo, e mudei, né, para taxa simplificada. Quando eu recebo o dinheiro do Airbnb, o Airbnb desconta de mim não os 3%, desconta 15%, certo? Porque eu assumo a taxa do hóspede. Quando o hóspede vê esse tipo de preço que eu dei o exemplo para vocês aqui, R$500, 2 diárias mais a limpeza, quando eu ponho nas minhas noites esse preço, o que o hóspede vê? R$500. Não existe incremento, não existe ágio do Airbnb, porque o Airbnb não vai ganhar dinheiro do hóspede, está ganhando dinheiro de mim. Então essa dica, que é a última que eu estou dando aqui, é muito relevante. Quando você compara o teu preço com a concorrência e quando você precifica o teu anúncio, você precisa ter clareza de que você talvez esteja não assumindo a taxa do hóspede e o teu vizinho sim. Você precisa olhar, você precisa compreender isso no detalhe. O que eu estou dizendo aqui,
talvez seja 10% das coisas mais relevantes. Eu teria que fazer um vídeo aqui de sei lá quantos minutos para que eu pudesse, horas, né, para poder explicar para você no detalhe, método. Mas pega essas 4 dicas e aplica. Se você achar legal, pô, legal, apliquei, isso funcionou, isso está dando certo, e você fala, pô, eu quero dar um passo a mais. Né? Ainda não vou entrar na mentoria do Fábio, ainda tô entendendo, mas eu quero dar um passo a mais. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 280 alunos na minha mentoria, e esses alunos, desde o começo, eles quiseram aprender muita precificação. Então eu criei, dentro da mentoria, que é um curso muito amplo, com visão individual, etc., eu criei um módulo com 8 aulas. Né? Na verdade, 8 módulos, são mais de 8 aulas, que inclusive eu deixei lá o meu manual de hóspede, com 60 slides ali dentro também. E eu fiz isso para a mentoria, e eu abri esse curso para quem está fora, para quem quer dar um passo, assim, pô, quero começar, quero fazer alguma coisa para aprender, precificar, porque se não souber precificar, você nem começa, você desiste, porque você não vai fazer nada. Então aqui, se você olhar aqui nos links que a gente vai deixar aqui no YouTube, você vai perceber que existe o link desse produto. Tá? Você pode dar um passo, tá? E começar, porque aí você vai aprender. Como eu não consigo falar aqui em 20, 25 minutos tudo isso, não tem como, nem 1 hora, nem 2 horas, você vai entrar nesse curso, porque lá no curso tem a minha planilha em Excel, né? Tem o meu método, tem o passo a passo, tem a calculadora de assumir ou não a taxa do hóspede, tem a explicação de como você faz isso, tem a explicação de como você compara o teu preço em 8 datas adiante, tem a explicação de por que você não deve deixar a agenda aberta o ano inteiro, nem 3 meses, porque isso te atrapalha. Então nesse curso a gente explica isso detalhadamente. Você tem uma planilha de acompanhamento, um método para aplicar que você vai seguir do 1 em diante e fazer. Como bônus ali tem o meu manual do hóspede, que é uma coisa que eu oriento as pessoas que quando recebam uma reserva, façam o manual do hóspede. Eu deixei ele em PowerPoint, inclusive para quem entrar nesse curso, baixar o meu modelo, usar, né, alterar lá o que quiser e usar, porque o manual do hóspede é uma coisa muito legal que ajuda você a colocar o hóspede no centro. Tudo isso só dá certo se você colocar o hóspede no centro, tiver 5 estrelas e virar superhost. Se você sabe hospedar, se você sabe tratar bem as pessoas, você tem tudo para voar no Airbnb. Porque isso é o mais importante. O resto você aprende. Se você fizer um curso aqui de precificação, esse curso que eu estou dando exemplo, cara, você mata um problema porque é técnica. É técnica que se aprende. Né? Você vai aprender. O mais importante é isso. Você tem que ter na tua veia, no teu sangue, a vontade de trazer o cliente para você. De cuidar do hóspede, de colocar ele no centro, esticar o tapete vermelho. Sabendo isso, o resto você aprende. Tá? Isso é técnica. Você pode começar por aqui, clica aqui, entende o que a gente vai falar e você vai poder voar aí dentro do Airbnb. Entendeu? Então, precificar não é uma coisa simples. Tem que entender de preço e calendário, você tem que aprender as técnicas de uso, precificar de dentro para fora, acelerar o teu resultado a partir disso e entender as taxas, os impostos, os descontos, tudo isso para que você compreenda bem o modelo e aplique no teu dia a dia. Execução é o mais importante. Saber tudo isso e não executar não adianta. Então você tem que executar do jeito certo, semanalmente acompanhando, sabendo que o preço é móvel, ou você executa toda semana ou você não vai fazer, tá bom? Beleza? Sigam a gente aí nos meus canais, tem aqui o meu link do Instagram, do YouTube, todos os links, a gente direto põe informação legal nos stories, aqui tem vários vídeos que você pode ver assuntos muito relevantes que a gente tem falado, então é só você seguir a gente, se inscreve no canal, vai dar tudo certo, você vai poder aprender um pouquinho mais aí de Airbnb, beleza? Valeu gente, muito obrigado!